Olá, meu nome é Diana Mello e hoje a gente tem o prazer de estrear o podcast da Dadoteca, o Dado Talks. Desde 2020, o crescimento por profissionais da área de dados, inclusive engenheiros, cresceu em torno de 500%, principalmente em 2021, quando foi o boom da engenharia de dados. Vamos falar sobre isso aqui. E agora, para 2025, está previsto um déficit de até 530 mil profissionais, ou seja, muita oportunidade de carreira vindo por aí. Por isso, hoje o nosso podcast vai falar sobre carreira em dados. E para debater esse papo, tenho o prazer de receber Mário Keller, que é CEO e fundador da Dadoteca, atua na área há muitos anos, tem uma grande experiência aí, antes como consultor e depois como empresário, fundando a sua própria empresa na área. E também o Thales, que é diretor de Growth da Dadoteca e é desenvolvedor há muitos anos e tem feito aí uma migração recente para a área de dados, principalmente nessa área comercial e de crescimento empresarial. Vai poder trazer um pouquinho aí da sua visão observando o crescimento. Bom, seja bem-vindo, Mário, ao seu próprio podcast. Eu queria saber, assim, para a gente começar, como que você foi para a área de dados? Você lembra aí como é que foi teu primeiro contato e a tua transição e a tua jornada dentro da área? Sim. Bom, prazer estar aqui. Eu sei que o podcast é o Dado Talks, mas nem esperava ter o primeiro convidado, né? A gente tinha uma lista de convidados, mas enfim, é um prazer estar aqui representando. Eu lembro, foi em 2004, 2005, por aí, que eu entrei como estagiário Eu comecei minha carreira como suporte, né? Como todo mundo. Comecei como suporte e depois eu vi que eu precisava mudar de área porque eu almejava outras coisas e tal, e entrei num programa de estágio de uma multinacional, onde você tinha que fazer uma prova para conseguir conseguir entrar no estágio, né? Então era uma prova de lógica, na verdade. Então eles viam quem tinha alguma lógica já, né? E lógica de programação, e você era selecionado ou não para conseguir fazer esse estágio. E aí eu entrei em 2004, se eu não me engano, posso estar aqui falando, pode ter sido 2005, mas foi por volta disso. E aí foi ali que eu comecei na área de dados. Eu lembro que eu entrei como estagiário para SAP, e aí eu pedi, já na primeira semana, para ir para BI. Eu falei, cara, eu queria muito ir para a área de BI, porque eu já tinha estudado um pouco sobre o tema, né, sobre o assunto, e eu vi que ali era uma oportunidade de crescimento. O SAP já era uma coisa consolidada, mas o BI estava começando. Eu falei, cara, é bom que eu já pegava lá desde os primórdios, né? Então eles me deram essa oportunidade de migrar de área e eu fui para a área de dados. Foi ali. Legal. A gente acompanhou um pouquinho juntos, né, lá em 2021, esse boom da engenharia de dados. Você lembra como que era aí o volume de contratações, muitos profissionais? A que você atribui esse crescimento tão exponencial de algumas carreiras aí na área de dados? A tecnologia, ela vai avançando muito rápido, né? Então, os profissionais que entendem isso e que buscam a informação, buscam o estudo e a autocapacitação, eles saem na frente do que a maior parte do mercado. Quando veio o boom da engenharia de dados, a gente falava muito de BI. Então a gente já tinha muitos consultores, muitos analistas de BI, mas quando veio a parte de engenheiro de dados, né, e que teve aquele boom e que o mercado pedia muito profissional com algumas skills que a gente não tinha no mercado, né, a gente teve que capacitar muita gente, e os que tinham já esse skill vinham por um valor muito alto, né, eles pediam salários, cara, muito grandes, e não por demérito, não, por mérito. Os caras foram atrás, viram uma oportunidade, tiveram essa visão. Tinha um diferencial, né? Exatamente, e não está errado de jeito nenhum. Eu acho que as pessoas têm que saber até o próprio valor mesmo, tem que correr atrás disso. E aí, a gente passou por essa dificuldade porque teve uma migração muito rápida dos clientes, né, que demandando engenheiro de dados,
sendo que a empresa ela era muito voltada para BI ainda. Então a gente teve que fazer esse processo de migração, foi difícil pra caramba, porque a gente não achava profissional. Os profissionais que a gente achava, eles vinham para a Dadoteca, mas eles também tinham os por fora, né, porque eles queriam abraçar vários outros trabalhos, eles queriam perder a oportunidade que estava vendo ali no mercado. Então a gente teve muito estresse, porque, cara, vamos lá, ninguém consegue abraçar o mundo, né? Então, se você pega uma oportunidade na Dadoteca, né, que seja, depois você pega mais 3 outras oportunidades, cara, o cara tem que dormir, o cara tem família, o cara tem que comer. É óbvio que ele não vai dar conta disso. A gente passou muito por isso dentro da Dadoteca. Verdade. A gente teve muito problema com isso. E lá no começo, né? E aí o que a gente resolveu fazer, cara? A gente entenda, isso é sempre uma bolha, né? E uma hora a bolha estoura, isso não tem jeito. Os profissionais mesmos começam a entender que tem que mudar o perfil deles, eles começam a se capacitar e as próprias empresas começam a investir nos recursos dentro de casa para ter uma capacitação, porque você não consegue depender apenas desses caras que vieram primeiro no mercado, que estão surfando no hype, mas se a gente não fizer uma movimentação em conjunto, a empresa não suporta. Então a gente fez esse movimento e depois tudo se normalizou. A bolha estourou, hoje você tem trocentos engenheiros de dados aí, graças a Deus, né? E a mesma coisa vai para a inteligência artificial, né? Que agora está começando a bombar, já começou a bombar no mercado. E aí você começa a pegar engenheiro de prompt, engenheiro de várias coisas, cientista de dados e tal. E esses caras hoje bombam no mercado, mas que também vai ter um processo de migração desses profissionais que estão com engenheiro de dados, vão querer fazer essa migração de carreira. Enfim, apesar de ter uns skills diferentes, de matemática e etc, né, estatística, mas eu acho que é um processo natural. Isso vai ocorrer sempre. E lá na frente vai vir outra que vai acontecer a mesma coisa, isso vai acontecer sempre. E você acha que ter o conhecimento em modelagem, SQL é fundamental para esses profissionais hoje? Na verdade, a gente estava até falando aqui antes, né, nos bastidores, hoje o profissional chega pra gente na Dadoteca, né, quando a gente está falando de estágio, principalmente ou de júnior, né, no consultor júnior, ele chega já falando, não, eu já estudei Python, já estudei PySpark, já fiz... Cara, não interessa isso. Se ele não sabe... Exatamente. Se ele não sabe a modelagem, e se ele não sabe SQL, que é o primordial, não adianta ele chegar para mim e falar que ele vai resolver os problemas todos da vida dele de Python, com Python, porque não vai. Você precisa entender de modelagem, você precisa entender de SQL, que é a base de tudo, cara. E aí você conseguir dar um passo além da sua carreira. Então, se a gente for montar aí uma trilha de desenvolvimento do profissional de dados, antes dele ramificar para analista de BI, ciência de dados, engenheiro de dados, os conhecimentos principais que você acha aí que ele precisa ter é a modelagem SQL. Tem outros conhecimentos que você considera indispensáveis para quem quer trilhar uma carreira em dados? Para mim, os 2 pilares são modelagem e SQL. Isso daí, depois ele vai... Cientista de dados, você até está falando um pouco mais de outra vertente, estatística e tal, mas quando você fala de BI, engenheiro de dados, cara, até eu vou te falar, posso estar aqui, muita gente pode até discordar, mas hoje em dia, até o analista de negócio, se ele souber modelagem e se ele souber um mínimo de SQL, ele sai na frente de muita gente, cara, mas de muita gente mesmo, assim. Então eu acho que esses 2 pilares são primordiais, cara, primordiais mesmo. E aí você está falando não só de banco relacional, né? Você está falando de modelagem multidimensional mesmo, de estado esquema, enfim, eu acho que tem que saber isso sim. E pelo que você tem visto aí dos profissionais que chegam na empresa e até pela tua carreira aí, pela tua formação, a universidade hoje prepara esses profissionais em modelagem SQL? São conhecimentos que são passados nos cursos de tecnologia? Olha, eles são passados, eu mesmo, quando me formei, né, a gente faz lá a faculdade e tem uma grade, né, para modelagem, até para desenvolvimento de casos de uso, UML, que eu acho bastante também importante e tal. Mas o fato é que, por mais que você esteja na faculdade, eu mesmo, como na minha área, eu só aprendi quando eu meti a mão na massa, cara. Uma coisa é na faculdade, outra coisa é você chegar, pegar o problema real e trabalhar em cima disso. Mas eu acho que hoje também é muito diferente da minha época.
Hoje você tem acesso a muito mais informação e cursos pô, na minha época não existia nem o Udemy, cara, não existia nada disso. Antigamente você tinha uma matéria de introdução à programação, lá quando eu estava fazendo engenharia na Federal, era introdução à programação, e o professor que fazia artigo científico, que tinha que pesquisar alguma coisa, ele te chamava para trabalhar com SPSS, R, junto da introdução à programação, para ajudá-lo aí numa pesquisa científica, alguma coisa do tipo. Né? E depois foi introduzindo outras matérias de banco, como o Mário está falando aí de UML, de modelagem, e foi avançando. Hoje tem curso de 2 a 4 anos só de ciência de dados, só de análise de hoje dados. Em dia, na verdade, as faculdades estão promovendo aquele ensino de graduação mesmo. Isso. Você pega de graduação de Big Data, você pega a graduação de ciência de dados, está muito mais segmentado, né? E eu acho isso ótimo, cara. Eu acho que tem que ir por esse caminho mesmo. Eu acho que acesso à informação é muito diferente da época que eu trabalhava como consultor, né, cara? Então hoje está muito mais... A informação está literalmente na tua mão. Né? Na minha época, pô, não tinha nem o celular, não tinha essa facilidade de você ter ali a informação. Você tinha que pegar o manual do produto, você tinha que... Cara, porra, era perrengue pra caramba. Mas dava para sair do outro lado. Mas eu acho isso... que o mercado hoje está assim, cara. A gente tem facilidade em acesso de informação e a gente consegue se capacitar. Então, não acho que tem que ficar refém da faculdade. Eu acho que você tem que fazer a faculdade, mas você consegue correr atrás por outras maneiras também para se capacitar. Aprofundar, né? Thales, você como um cara aí que está conectado ao mercado, sempre estudando, né, e presente aí em negócios e tal, o que você vê como tendência de carreira em dados? O que você tem mais visto aí o mercado procurar, as empresas procurarem, as maiores necessidades aí de mercado hoje? Cara, hoje tem o boom da ciência de dados, mas uma empresa não consegue organizar a sua IA, um agente de IA, sem ter os seus dados completamente organizados. Então, teve o boom aí da inteligência artificial, que até teve já investimento, mas bateram lá na porta dos dados e não veio um dado tão tratado assim. Então, acho que a tendência hoje, até pelos eventos que vão ter durante o ano, muito mais organizar esses dados, a governança de dados para essa inteligência artificial que já foi feito o investimento ser aplicado. Então, eu acho que a tendência é essa, tá? 2025 vai ter aplicação sim de IA, 2026 para frente, mas muitas empresas que tiverem aí seus dados estruturados. E como que o profissional aí para vocês dois se aproveita, no bom sentido, dessa necessidade? Então, a gente sabe que tem a IA aí à disposição do mercado, mas faltam dados estruturados, né, em algumas empresas, a organização desses dados. Como que o profissional pode estar pronto para preencher essa lacuna? O que ele precisa saber? Quais os profissionais que se adequam ao preenchimento dessas lacunas aí que o mercado tem ainda? O Mário foi bem assertivo quando ele falou do analista de negócio, que se ele tiver esse conhecimento aí de dados, ele sai na frente. Então eu acho que nesse nicho, né, do negócio, né, essas pessoas vão entender qual é a sua necessidade, vão fazer a solicitação para a área de dados, e se essa pessoa tiver esse conhecimento, ela já pode entregar mastigado lá para a área de dados o que é que ela precisa para poder aí aplicar a ciência de dados em cima. Então, profissional de analista de negócio, analista de dados, se ele tiver posicionado em saber a fonte do dado, de onde vai sair, como é que pode ser organizado, ele sai bem na frente aí e vai ser bem destaque na sua empresa, na sua companhia. Maravilha. Puxando aqui para o lado de capital humano, né, um pouco, percebo então que esse profissional ele precisa também de um pouco de soft skills, né, de competências socioemocionais para poder atuar, porque ele precisa ser um cara que tenha um olhar analítico para sugerir solução, resultado. Vocês concordam com isso? Sim. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala em relação ao profissional, que a gente está falando de um cargo sênior já, né? Porque o júnior ele não vai ter esse tipo de soft skill, e nem tem que ter, porque a gente tem que preparar ele para isso, né? É a função, eu acho, da empresa, e que a gente tem no nosso programa de estágio, e, enfim, e várias outras empresas têm também,
A gente pega o pessoal que é estagiário júnior, eles não têm essa noção de soft skill, etc. A gente tem que trabalhar isso nele e tal, para ele conseguir desenvolver. Mas na questão do profissional que já é sênior, um especialista, eu acho que isso é primordial. Tem que ter, sim, né? Você fazer um entendimento das áreas de negócio, o que o Thales falou é muito certo. Muita empresa quer dar um passo, sendo que ela não está nem estruturada para conseguir dar esse passo, né? Então faz parte do trabalho de uma consultoria mostrar para o cliente que de repente ele tem que pensar um pouquinho menos em querer implementar uma inteligência artificial, sendo que ele não tem nem ali um dado confiável para tomar decisão. A gente só vai ter um dado confiável quando você tiver uma base estruturada, uma governança de dados, você conseguir ter rastreabilidade daquele dado, você conseguir ter segurança da informação que está ali, para não ter dado vazado, etc. Enfim, tem N coisas que tem que ser feitas para você aí sim dar um passo a mais dentro da sua organização. Maravilha. Quais as possibilidades, e aí a gente falando de uma forma específica, bem específica para a pessoa que está começando, para o estudante que está aqui ouvindo a gente, das ramificações e possibilidades de carreira em dados? Quais os profissionais dessa área? Pô, tem muita, né, cara? Quando você hoje em dia fala em dados, por exemplo, eu gosto de frisar que eu tenho muitos amigos, eu vou dar o meu exemplo, eu tenho muitos amigos que chegam para mim e falam, pô, Mário, eu queria ir para a área de dados, quero fazer migração de carreira, e para mim o cara que, vamos lá, ele é advogado e quer vir para dados. Ele tem um conhecimento igual ou menor do estagiário que já está fazendo a faculdade de tecnologia, seja qual quer que seja. O que eu falo para eles é o seguinte, cara, você tem que, independente da área que você vai escolher, não, eu quero ser trabalhar com business intelligence, eu quero trabalhar com engenharia de dados, eu quero trabalhar com ciência de dados, eu quero trabalhar com inteligência artificial, eu quero ser um analista funcional, eu quero virar um BA, fazer levantamento de requisito para passar para a área técnica, a dor do cliente e a gente fazer aquilo desenvolver. Cara, independente disso, a trilha, na minha opinião, tá? Não estou falando que eu estou certo, não. Na minha opinião, a trilha é a mesma. Se o cara quer ir para dados, se o cara quer fazer alguma coisa, eu vou voltar naquela tecla. Você precisa saber o básico. E o básico não tem como fugir. Você vai saber de modelagem, você vai saber de SQL, e aí você começa a entender um pouco, entendeu? O que você, para onde você vai. De repente o cara vai entender modelagem, vai saber SQL, mas ele vai para uma carreira de automação, vai trabalhar com RPA. Pô, tá beleza, mas você tem que saber isso, cara. Tem que ter um pouco de visão de negócio também, né? Eu acho bom quando é estagiário, porque ele pode tramitar por todas as áreas, né? Ele pode falar assim, cara, não me dei bem com automação, eu quero trabalhar com BI. Aí você vai lá e bota o cara em BI. Não, eu quero trabalhar com engenharia de dados, eu quero trabalhar com inteligência artificial. Hoje, graças a Deus, a Datateca tem uma estrutura que possibilita isso, mas você tem que prestar atenção só no que você vai ter aptidão para fazer, né? Para esse pessoal que está começando, entender que não é porque ele não gostou de automação, que ele não gostou de BI, que ele não gostou de engenharia de dados, que ele está preso naquilo, está fadado àquilo e fala assim, caramba, não consigo seguir na carreira de dados. Não tem nada a ver, você tem uma ramificação muito grande. Então, você pode se encontrar sim. Tem diversas possibilidades, né? Segmentos. E eu posso falar até um pouquinho por mim, né? Que estou na área de dados aí há um ano. Eu vim aí da engenharia de software e também assim, desenvolvimento de Spring, Java, desenvolvimento com Python, Django, desenvolvimento de front-end com React, com JavaScript. E quando eu cheguei na área de dados, eu vi que realmente é o que o Mário, a gente falou aqui até no começo, da modelagem SQL. Eu já tinha conhecimento para ser um desenvolvedor back-end. Mas aí eu mergulhei na área e mão na massa. Falar com o engenheiro de dados que já utiliza ferramentas de gestão como Databricks, como Snowflake e agora o Microsoft Fabric, por exemplo, estudar, né? E isso tem muito conteúdo disponibilizado por essas empresas, porque precisa de mão de obra online. Estava até lendo aqui sobre RAG e Databricks no final de semana. Então, cara,
é mão na massa, é estudar, é imergir nesse mundo. Essas empresas mesmo, elas disponibilizam material de isso graça, aí, né? Então você vai lá, faz o curso, a própria Microsoft agora vai ter um de fábrica que, cara, é de graça, online, você vai lá, se inscreve, faz e você vai ter um baita professor, né? Não vou aqui citar nomes, mas são referências no mercado e que, pô, você vai ter a oportunidade ali de tirar uma certificação, né, para profissionais que realmente estejam engajados nisso, vale muito a pena. A gente tem observado, eu tenho até um número aqui, uma crescente diversidade na formação dos profissionais de dados, na formação anterior. Então a gente tem aí profissionais com formações não relacionadas à área de tecnologias e exatas, que migraram para a área de dados, e esse número aumentou de 2021, que era em torno de 7%, para 14% a partir de 2022, indicando uma abertura do mercado para talentos de outras áreas, migrados para a área de dados. Você tem algum caso aí que você tenha observado? A gente tem dentro da empresa, né, pessoas que eram dentistas e vieram para a área de dados. Advogado. Né? Advogado que saiu da área jurídica e veio para a área de tecnologia. Isso é uma... Cara, a gente vai ter muito. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa busca, porque dificilmente uma área tem tanta oportunidade contra a área de tecnologia, cara. E a tendência é que isso aumente cada vez mais. A gente vê aí... eu acho um crime quando também a gente vê também um pessoal meio melindrado, né, com a evolução da área, com a evolução da tecnologia. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente escuta muito, pô, vou perder meu emprego, isso, aquilo. Não, cara, eu acho que isso até vai afetar o mercado, mas vai afetar o mercado das pessoas se capacitarem para aprenderem a lidar com isso. E não que ela vai perder seu emprego, mas que ela vai lidar com isso, entendeu? E vai conseguir trabalhar com ela, junto, cooperando com o avanço da tecnologia. Mas, cara, eu acho que essa é uma tendência, não tem jeito. Hoje eu estava conversando com um cliente agora recentemente e ele falou exatamente isso. Não, a gente começou a aplicar engenharia de dados, ciência de dados e os nossos analistas ficaram com medo de perder o emprego. Hoje, eles pararam de fazer trabalho operacional e hoje eles fazem até 3, 4 vezes mais trabalho lá. Tem mais potencial, tem mais coisa para fazer. Ganha eficiência. É isso que as pessoas têm que entender. Você ganha eficiência, você vai conseguir ter tempo livre para fazer outras coisas que você antes não tinha. Isso. Que você reclamava antes, falando assim, caramba, cara, tô com muita coisa para fazer, não consigo entregar, não consigo fazer. Mas, cara, a inteligência artificial ela vem muito para te ajudar nisso. Falar assim, cara, hoje você tem tempo para fazer tudo que você precisa fazer, mostrar para o seu gestor, para o seu diretor que você ganhou eficiência, que você consegue entregar mais e tudo vai colaborando. A tecnologia não substitui a ação humana, né? O ser humano. A tecnologia libera o ser humano para ele ser humano, para que ele faça realmente o que só ele pode fazer. Bom, eu percebo aí como gestora de RH, em alguns casos, uma progressão muito rápida de alguns profissionais. Então, gente que chega pra gente e que aí em 1 ano, 2 anos tem um crescimento muito exponencial na carreira. Aí, uma curva de aprendizado muito rápida. Não é com todo mundo, mas algumas pessoas têm essa curva aí muito rápida. A que vocês atribuem, você, Mário, principalmente, que vê, qual o diferencial dessa pessoa que tem um crescimento muito rápido? Polêmica essa pergunta, né? Então, o que eu vou falar aqui pode ser que muita gente não concorde também, mas primeira coisa, a necessidade. Todo mundo é capaz de evoluir da mesma forma, todo mundo. Mas eu acho que a necessidade da vida pessoal de algumas pessoas motivam a pessoa a estudar mais, a fazer mais. A pessoa que é mais disciplinada, mais focada. Porque na área de tecnologia, a sua evolução depende só de você. Cara, é só de você. Que oportunidade tem, né? Quanto você vai crescer, na velocidade que você vai crescer, só depende de você. E se o seu emprego, se o seu trabalho não te proporciona a velocidade que você está crescendo, cara, você vai mudar. Você vai mudar de trabalho. Você vai mudar de emprego porque as oportunidades batem na porta. Então, assim, a velocidade do crescimento é o quanto você se dedica a isso.
E é por isso que eu falo que a necessidade geralmente é o que move o ser humano. Se você tem uma necessidade muito alta, você precisa daquilo, você está engajado naquilo e tal, independente de qual seja a motivação dessa necessidade, eu vejo isso, a pessoa cresce mais rápido, a pessoa vai e mergulha naquilo, estuda pra caramba, e aí consegue ter um desenvolvimento na carreira mais rápido do que outras pessoas, né? Então, acho que é basicamente isso, porque eu acho que você ter, vou fazer uma analogia ao futebol, né? Você ter talento te ajuda, mas você ter foco, determinação, disciplina, às vezes o cara que tem isso vai mais longe do que o cara que é talentoso, mas não tem tanta disciplina e tanto foco. Ou tem um resultado mais sustentável, né? Se mantém. Também, entendeu? De repente o cara que a gente, né, fica brincando que é o gênio, ele consegue ter uma resolução de problema mais rápida, porque a lógica dele é mais rápida. Mas o quanto isso é estável, a gente não sabe. Agora, o cara que é focado, tem uma disciplina, etc., ele com certeza vai chegar no mesmo lugar ou mais do que o cara que é talentoso. Tem até um exemplo que a gente estava conversando recentemente lá com um médico que é entusiasta aí da inteligência artificial e ele estuda bastante a parte de tecnologia. A gente até brincou, e vai migrar de área. Ele falou, eu prefiro continuar cuidando de pessoas e utilizar essa tecnologia ao meu favor, para melhorar o cuidado que eu tenho com essas pessoas. Então, hoje eu não preciso migrar de área, mas estou estudando. O cara acorda de 5h30 da manhã, vai fazer exercício físico, começa a estudar, vai para o consultório, começa a atender pessoas. Enquanto ele está atendendo, ele continua estudando, aplicando IA que ele comprou aí de fora. E hoje o cara... E é o que eu falei, é a questão da necessidade. Ele não tem necessidade financeira alguma disso. É um cara muito bem resolvido. Mas a necessidade dele de buscar a inovação e buscar conhecimento para ele é o que move o cara. Então, assim, a necessidade dele é essa. Ele não quer ficar para trás. Ele quer ser um médico referência naquilo. Em tecnologia, em inteligência artificial no mercado de esporte. E nem por isso ele teve que mudar de carreira, entendeu? Não mudou, ele foi lá, mas é aquilo, a necessidade que move ele é o fato dele querer ser referência. Quem está entrando aí na carreira, e aí eu não tenho como não falar dos estudos geracionais, né? As últimas gerações mais recentes, principalmente, elas buscam um sentido de propósito, né, na carreira. Então eu quero deixar um legado, eu quero de alguma forma contribuir para a melhoria do mundo. Você trouxe esse caso aí do médico e eu pensei o quanto que a gente está aqui falando da parte técnica, da parte de negócios, mas o quanto que trabalhar com dados de alguma forma traz melhoria no mundo. Então, para essa galera aí que está chegando no mercado em busca de sentido para a sua atuação, como que a boa organização de dados para empresas, elas trazem aí resultados para o mundo de alguma forma? Vamos lá. A Dadoteca é muito forte na área de saúde, né? Então, a gente vivencia, e o que eu vou falar aqui não é nenhuma mentira, dados salvam vidas, cara. Se você tem dados de um determinado paciente, que ele fez um determinado exame aqui, quando eu vou ficar dando spoiler, mas assim, ele fez determinado exame, a inteligência artificial consegue detectar aquilo, se ele tem algum risco cardiovascular ou não, entende? E dados de fato salvam vidas. Então, se ele está querendo ter alguma razão, que ele quer contribuir para o mundo, se você trabalha com dados, eu só estou dando um exemplo, dados na área de saúde, por exemplo, de fato você faz diferença na vida de pessoas que você nem conhece, mas que você sabe que você trabalhou naquele projeto, que você fez aquilo ali, que o médico vai conseguir tomar a decisão certa para aquele paciente. Cara, isso já faz uma diferença absurda. Sim, então a tecnologia, ela vem principalmente, eu estou falando da área de saúde, porque, cara, principalmente na área da saúde, eu acho que vai ter um valor absurdo, cara. A gente vai ver muita mudança e muito avanço na área da saúde. E se não tem tanto médico disponível, mas aí ele consegue fazer o exame rápido lá com a enfermeira ou etc, e esse exame passa por uma IA dessa, o médico ele não precisa ficar lá olhando o exame a exame, né? Exato. Ele vai olhar o exame que realmente importa, porque ele não consegue ver todos. Sim.
Então, e isso ajuda, né? Então vai ajudar muito. Sempre a tem salvar profissionais de dados por trás ali para fazer aquilo ali funcionar, né? A gente vê isso no nosso dia a dia. Há um aplicativo que você consegue ver aí onde os ônibus estão, que horas passa, como que acontece. Vamos falar da área de segurança. Segurança, transporte, né? segurança. A Dadotec também é muito forte. Pronto, falando daí. É muito forte na área de segurança e a gente vê aí, pô, a gente tem projetos na área de segurança onde você bota ali você consegue evitar, não evitar, desculpa, vou refazer, não é evitar, a gente consegue precaver que o motorista do caminhão passe por uma rota que naquele momento ali vai gerar algum perigo para sua vida. Numa região que exatamente, acontece... que vai ter um assalto, que a probabilidade de ter um assalto naquele horário, naquela estatisticamente, rota, né? estatisticamente é mais perigoso. Então é melhor que ele vá pela rota B e não vá pela rota A. Sim. Então isso também, você pode evitar muita coisa ruim que esteja acontecendo. A gente tem Sim. projetos reais disso. Né, relatórios falsos de possíveis assaltos que a gente consegue identificar se foi realmente ou não, se aconteceu aquilo ou não, se a probabilidade de ser verdade, a probabilidade de ser falso. Então, cara, isso tudo com dado estruturado, né? Isso aí são empresas que já investiram nessa estruturação e tem um dado confiável para poder analisar. Né? Então, não adianta ser aquele dado bruto que talvez ele seja até datado muito de trás, né? Não consegue utilizar esse dado em tempo real. Mas tem que ter realmente esse investimento primário, não é tão simples assim, né? Investe, trata esse dado e depois aí você vai ter um retorno desse investimento feito, né? Essa visão é bastante interessante para quem está entrando na carreira, porque o profissional ele começa a ver o sentido da função dele como parte de toda uma estrutura, né, de negócio. Ciclo, né? Então ele passar a olhar com esse ciclo, em que parte aqui que eu me encaixo, o meu papel é esse, tem o papel da outra pessoa da equipe, um time, né, que trabalha. E, assim, para as pessoas evitarem, né, o que você observa mais como erro aí na carreira dos profissionais? Você como gestor, como líder, como empresário? O que você vê o erro da galera aí que o profissional diz, você fala, caramba, o cara é tão bom, falhou nisso aqui? Uma pergunta polêmica, né? Tô querendo dar dica pro pessoal não cometer. Vamos lá. Eu vou ser criticado com certeza, mas assim, o que eu vejo hoje no mercado, eu até falei o que aconteceu quando teve o boom da engenharia de dados. É claro, eu não estou aqui para falar da realidade de ninguém, não é esse o intuito da minha resposta, nem vou entrar nesse mérito. Mas as pessoas têm que entender que elas só podem abraçar aquilo que elas conseguem suportar. São capazes. Né? Exatamente. Então eu vejo muito erro de muita gente boa, cara, que quer abraçar o mundo e depois não entrega aquilo e acaba se queimando. E a gente fala, pô, o cara é tão bom, meu irmão, ele podia estar aqui fazendo uma carreira, seja na Dadoteca, seja em outra consultoria, seja no cliente, seja... E o cara quer abraçar o mundo porque ele fica deslumbrado com tanta oportunidade que tem e acaba se queimando, né? Então, assim, eu vejo isso hoje como um erro bem frequente, né? A gente passa por isso, a gente vê um erro bem frequente quanto a isso. O outro é a gente falar para a pessoa, cara, segue esse caminho aqui, mas ele não escuta, né? A pessoa que já trilhou o caminho e ele não escuta, ele fala assim, não, eu vou por outro, eu vou pelo caminho B. Ele tem o direito dela, não tem, obviamente cada um escolhe aquilo que quiser. Mas, gente, não é a mesma coisa. Se você tem uma pessoa mais experiente que fala para você, obviamente uma pessoa já experiente e que tem uma carreira com uma certa estabilidade, que conseguiu atingir objetivos, ele fala para você uma coisa e você ignora aquilo que ele falou e vai para o caminho B, pode ser que dê certo, tá ótimo, né? A gente pode ser que consiga. Mas existe um caminho que já está trilhado, que já está ali, que você pode seguir aquilo que a pessoa falou e que acho que vai ser mais fácil. Mas tem muita gente que não faz isso, que prefere, enfim, dar morro em ponta de faca e vambora, vai seguir, cada um sabe da vida, da sua própria vida. Mas eu acho que o fator principal é esse, a pessoa querer abraçar o mundo e não conseguir entregar o que ela precisa realmente entregar. Muitas vezes é melhor você fazer um bom trabalho dentro da empresa que te valoriza,
do que você querer abraçar o mundo e queimar cartucho e você falar, caramba, cara, esse cara tinha um futuro tão próspero, ele conseguiu né, fazer isso com a carreira dele. Espero que ele consiga mudar a postura dele, porque sempre há tempo de você né, mudar e se amadurecer e conseguir crescer profissionalmente. Mas eu acho que esse é o maior gap, o maior problema que eles enfrentam. E aí o contrário disso, Mário? Qual o profissional aí que faz o teu olho brilhar? Que você fala, cara, esse aqui eu não quero perder nunca. Qual a característica que fala, putz, isso é muito bom? Literalmente o oposto disso. O cara, eu vou te falar, até quando a gente abre uma vaga no mercado, aí eu tô falando só especificamente de profissionais sênior. Quando eu consigo participar né, de um processo de seleção, quando eu consigo, né, às vezes eu te mando aqueles links, vê isso aqui, me meto onde eu não tenho que me meter. O que me faz brilhar, na verdade, não é muito conhecimento técnico da pessoa. Pior que não é mesmo, cara, e não é clichê isso que eu vou falar. Mas quando eu vejo que um profissional, ele está há pelo menos 5 anos na mesma empresa, ele está de alguma forma fazendo um engajamento para aquela empresa, fazendo as coisas acontecerem, você vê que ele se posiciona até da forma que a cultura da empresa ela propaga, né, a cultura da empresa ali, seja nas redes sociais, seja em workshops, seja você percebe o engajamento da pessoa com a empresa, uma identificação da pessoa com a empresa que ela trabalha, ela dá valor àquilo, isso enche meus olhos. Então, quando eu vejo que tem uma pessoa ali que eu falo assim, cara, tecnicamente ele nem é tão fora da curva assim, o conhecimento dele, mas isso aí a gente capacita, cara. Agora, você achar um profissional que queira... Engajado. Cara, engajado, que queira, vestir a camisa da empresa, que queira mudar a vida dele junto da empresa, com a cultura que a gente propaga, que a gente prega, que a gente acredita, cara, isso é o que brilha nos olhos. Então, às vezes eu vejo uns profissionais no LinkedIn e tal, que eu falo, esse eu queria dentro da Dadoteca, cara. Eu falo assim, cara, porque esse daí eu acho que vale a pena a gente ter profissionais assim, entendeu? Então, isso é que brilha nos meus olhos. A gente tem, diversos dentro de casa, que a gente vê que estão ali, que estão juntos e a gente, eu tento ao máximo fazer com que essas pessoas se sintam em casa, né? Mas é isso que eu penso, é isso que eu vejo, é isso que brilha meu olho. Uhum. Thales, o que você faz hoje para se manter atualizado? Cara, eu aprendo bastante hoje com esses conteúdos que nossos parceiros disponibilizam online. Hoje eu acho super importante a empresa estar presente não só no mercado, por exemplo, os profissionais da Dadoteca são excelentes, incríveis, mas, cara, eu acho que a gente tem que ter um olhar também para a academia. Então, hoje, dentro das universidades, sejam federais ou particulares, não só aqui do Rio de Janeiro, mas São Paulo, no Brasil todo, esses profissionais, professores, principalmente da área de inteligência artificial, deep learning, machine learning, eles estão ali, eles não querem vender, eles não estão ali para vender. Eles estão ali para pesquisar, para saber se vai dar certo a inteligência artificial. Eles não estão ali num hype para monetizar. Então, eu acho muito importante hoje escutar as opiniões dessas pessoas, que elas estão pé no chão. Né? Então, elas estão ali para passar realmente o conteúdo, o que realmente vale a pena daquilo. Então, não é só uma pessoa que está vendendo alguma coisa que eu vou lá, consumo, e pode ser que não agregue nada. Então, eu escuto muito as pessoas da academia e também os técnicos brilhantes hoje que trabalham com a gente, estão também fora ali do mercado através dos nossos parceiros. Você, Mário, como que você aprende hoje? O que você faz para se manter atualizado? Eu sou mais uma pegada eu vou mais numa questão eu vejo o que é tendência, né? Porque a minha visão é mais de negócio hoje, né? Eu não tenho mais uma visão de aprendizado técnico. É uma visão muito mais voltada para negócio. Então, o meu aprendizado, eu vejo muito mais a tendência para onde o mercado está indo, para eu entendo muito da arquitetura daquilo que vai ser implementado e tal, e o que está vindo de novidade, do que de fato meter a mão na massa, porque isso eu não tenho nem mais tempo para fazer.
Então, eu me mantenho atualizado dessa forma. Eu vejo que, por exemplo, a Microsoft saiu com o Fabric, que ele está juntando vários produtos em um só e vamos vender. Então, eu vejo aquilo ali, vejo como é que está a recepção disso no mercado. Nós somos parceiros da Microsoft e a gente pega, eu estudo o produto e vamos vender esse produto para os nossos clientes, né? Falo isso da Databricks também, enfim, da AWS, tem vários parceiros aí. Então, eu vejo muito mais a tendência, o que os principais players estão fazendo, como isso vai agregar em nossos clientes, e aí eu ofereço para o mercado. Então, mais eu faço esse meu aprendizado está muito mais voltado para isso do que parte técnica, do que codar, etc. Isso aí já passou, não deve voltar mais, acredito eu. Bom, tem dicas que vocês gostariam de dar para quem está começando na área? Vocês já falaram bastante sobre isso aqui, né? A importância dos conhecimentos. Mas tem algo mais que vocês queiram dar? Algo que você lembra que foi importante no teu início de carreira, no teu... Mão na massa, estuda, mão na massa, paper, artigo, tudo que tiver disponível online, estuda e tenta colocar em prática. Isso. Eu falo que além disso, resiliência. Porque é uma área, eu acho que todas as áreas têm seus estresses, etc., mas é uma área que tem muita pressão. Porque é uma área que remunera bem, é uma área que você tem muita oportunidade, mas ela remunera bem porque ela tem uma pressão muito grande. Então você tem que ter resiliência. Os projetos eles são implementados, eles são vendidos, mas você tem um prazo para cumpri-los, então você vive ali numa pressão de grande, assim. Então você precisa ter resiliência. Precisa ter resiliência, cuidar muito principalmente quem está começando, cara, cuida muito da saúde mental. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Na minha época não tinha isso, né? Então, cara, eu chegava a dormir no cliente, cara. Eu cheguei a fazer isso, dormir no chão do cliente para acordar no dia seguinte, porque eu pegava muito trânsito, para conseguir acordar no dia seguinte para já estar no cliente. Era só presencial, não existia home office, não existia híbrido, não existia nada disso. E eu vou te falar, não tinha esse apelo para a saúde mental na minha época, né? E hoje eu tenho eu gosto de fazer um engajamento muito grande para isso, porque nada vale mais que a sua própria saúde mental. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que estar na consciência do pessoal que está começando. Boa. Dinheiro nenhum vai pagar a sua saúde mental daqui a alguns anos, etc. Então, preste atenção, se cuida, tenha resiliência, que você vai chegar onde você precisa chegar. De um jeito ou de outro, você vai chegar no seu tempo, mas você vai chegar. Legal. Maravilha. Bom, queria saber se vocês têm alguém aí em quem vocês se inspiram na trajetória ou que inspirou de alguma forma. É importante alguma figura de inspiração para trilhar uma carreira? Você está falando inspiração na área de tecnologia? Pode ser. Ou fora dela? Ou fora. Te inspira como profissional, né? Me inspira como profissional. Cara, eu vou te falar que os meus professores da área, eles me inspiraram ali a ser o profissional que eu me tornei. Os meus professores de faculdade, os de escola também e tal, mas de faculdade, não sei se vai chegar até a ela e tal, mas Patrícia Fiuza é uma pessoa ela foi reitora da faculdade que eu me formei. E ela foi uma das pessoas que me inspiram, assim, acho que ela nem sabe disso, mas ela me inspira muito porque, cara, ela me ensinou muito na época de faculdade, e muito em papos fora da aula, né, e aí ela me falava, não, cara, hoje a tendência é essa, você tem que fazer isso e aquilo, então assim, eu tive uma inspiração mais com os meus professores do que se eu te falar, tal fulano me inspirou. Eu vou até fazer uma injustiça aqui. Eu estava até fazendo uma injustiça. Tem uma profissional de tecnologia que me inspira, que é a Rosane Richard. Eu faço questão de falar o nome. Ela realmente me inspira. Ela me inspira quando eu vejo os posts dela, eu vejo uma palestra dela, eu vejo muita coisa. Eu acho que essa mulher é assim, fenomenal no conhecimento que ela tem e como ela consegue agregar a tecnologia ao negócio, né? Independente do negócio que ela esteja, porque ela já passou por diversas empresas, eu acompanho a carreira dela há muito tempo, então ela na área de tecnologia é uma pessoa que me inspira.
mas os meus professores foram a minha base, então é eles que eu devo eu cheguei onde eu cheguei e eu devo muito a eles. E olha que interessante, né? Você trouxe aí 2 mulheres e dizem tanto que a área de tecnologia, né, é uma área majoritariamente Eu masculina. nem percebi, mas é verdade. Felizmente lá na empresa a gente está trabalhando para mudar esse quadro. Você, Thales? No meu caso, os professores também, eu ia falar a mesma coisa que o Mário, principalmente uma professora que eu tive chamada Kátia Aires, que foi minha orientadora na época. E uma pessoa da tecnologia, cara, que me inspira, assim, uma figura grande, é um marqueteiro também, né, que é o Steve Jobs. Cara, o cara é super marqueteiro, eu também sou dessa área de marketing e, cara, super me inspira. As ideias que ele tinha de design, de marketing, eram, sei lá, surreais. Inovador, né? Inovador. Verdade. Bom, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Queria saber se vocês querem trazer aí mais alguma contribuição. Pode falar. Pra gente encerrar. Então, para mim foi um prazer estar aqui. Eu espero que esse Dado Talks a gente consiga propagar bastante essa ideia, divulgar bastante, porque, mais uma vez, aqui não vai ser um canal, não é um canal de venda, nada disso, é um canal para a gente contribuir com a comunidade de dados, a comunidade de tecnologia. A ideia é que a gente traga aqui pessoas que trabalham com metodologia ágil, como é que a agilidade impacta nos projetos que têm que ser entregues, gente da área de saúde, gente da área de energia, vamos ter diversos convidados. Então eu acho que isso que é o bacana, é a gente conseguir fazer um mix de negócio, né, com tecnologia. É isso que a gente vai buscar. Área de saúde, então pessoas renomadas e conceituadas nas suas respectivas áreas. E isso vai ser bem bacana, cara. Eu acho que é um projeto muito legal e que pretendemos, né, seguir por um bom tempo com ele. Então, vamos ver. Espero que dê certo e que tá todo mundo de parabéns aí que estavam envolvidos nisso. Eu só vim aqui fazer entrevista, não tive participação nenhuma. Eu espero só Então, um ambiente bem bonito, né, cara? Parabéns a todo mundo. E eu acho também que não só o podcast em si, né? A gente vai trazer diversos conteúdos, assim, vídeos curtos explicando tecnologia. O Mário falou aí do Fabric, a gente fala do AI BI do Databricks, Copilot, tem o Azure AI Studio, então a gente vai trazer diversos pequenos conteúdos e vamos continuar falando de carreiras, né? A gente vai trazer os próprios estagiários da Dadoteca, a gente vai trazer pessoas de outras empresas, parceiros, clientes. Então, vamos lá, eu acho que é só o começo, aí, só um kickoff, o primeiro toque na bola. A gente vai trazer até outras consultorias para falar do mercado de consultoria, eu acho isso muito bacana. O objetivo é a gente ter essa troca, né? O espaço de todo mundo. Exatamente, porque a ideia não é meu concorrente, não é nada disso. A ideia é a gente ter o espaço e trocar para todo mundo aqui mesmo, ver como é que é o mercado de consultoria. Pô, eu acho que vai ser porque ninguém consegue abraçar o mundo, né? Tem mercado para todo mundo. Eu não tô, pelo menos é assim que eu penso, né? Eu não estou aqui para querer derrubar ninguém, não é para gente. Óbvio, a gente quer crescer, obviamente a gente vai fazer um trabalho sempre voltado para o crescimento, mas não é. A ideia é todo mundo se unir, tem mercado e a gente trocar experiência, trocar informação e o público saber como é que é a vivência disso, né? Tanto para as áreas de negócios quanto a vivência do empreendedorismo em si. Como é que é você formar uma consultoria, os desafios que é você ter uma consultoria, os desafios, o que você tem, o lado bom, o lado ruim, tudo isso a gente vai conseguir transmitir para o pessoal. E escutar um pouquinho da Diana, né? Tua opinião. Qual a tua opinião sobre tudo isso? Acho que quem ganha é a comunidade, né, de verdade. A gente está tendo aqui um ambiente aberto em que a gente está jogando com a verdade, trazendo realmente os desafios reais de uma consultoria, da construção de carreira em dados. Tenho a oportunidade aí de todo dia acompanhar o crescimento e a evolução dos profissionais. E para mim é um grande privilégio de ver profissionais aí que entram estudando bem pouco, né? Bem pouco que eu digo, estudando há bem pouco tempo e que com as oportunidades de crescimento que a gente dá, com os treinamentos e o próprio profissional também buscando dentro do mercado, consegue ter uma evolução de carreira pra gente. Para mim é a maior gratificação que existe de trabalho, a gente vê o profissional crescendo e também ver as pessoas que falam com a gente, né? Eu como ali na área de recursos humanos, eu fico muito feliz quando um profissional de mercado mesmo, que às vezes não é aprovado no processo seletivo, nem sempre a gente consegue atender toda a demanda,
Mas ele fala com a gente, cara, foi legal participar do processo, foi legal eu ter esse conhecimento, é legal acompanhar na rede, é legal a contribuição que vocês dão. Então, acho que o Dado Talks vai ser aí mais uma oportunidade da gente trazer mais conhecimento. Então, acompanhe as nossas redes lá, como o Thales mencionou, o Mário, a gente não vai só apresentar nossos serviços, mas a gente vai trazer um pouco de conhecimento com a pegada de aprendizagem que o mundo tem hoje, né, que é através de vídeos curtos, mensagens rápidas, levando também para conteúdo mais aprofundado, que é esse nosso bate-papo aqui. Então, muito obrigada. Obrigada, Thales. Obrigada, Mário. Valeu, Foi tamo ótimo. junto.